Olhou? Vamos lá para os nossos tópicos, notícias importantes para amanhã, muito importantes. Vamos olhar o Infut, o diário, né? Os 60 minutos, os 12 minutos, pra gente dar uma olhada pra ver se tem alguma confluência entre esses tempos. E vamos fazer nossas projeções lá nos 5.000 ticks, que é onde a mágica acontece, tá bom? De notícias. Muitas notícias amanhã, tem que ficar muito ligado. Produção industrial, mensal e anual no Brasil. Cara, acho que isso aqui não vai fazer nada. Estoque de petróleo bruto, nada. Declaração do FONC, Jerome Powell. O cara que faz o mundo tremer quando abre a boca. Então tá ali, 3 horas da tarde, muito cuidado. Até 3 horas da tarde é bom a gente estar muito fora desse mercado, que vai ter assim, ó, muitos foguetes nesse momento. Balança comercial, 15 horas, não vai fazer nada e nem vai sair, eu acho, só no outro dia. Coletiva de imprensa do FONC, Jerome Powell vai tirar dúvidas e responder perguntas de jornalistas aí especializados no assunto. E aí nós vamos ter a nossa taxa de juros Selic, 18,30, depois que fechar o mercado. Minha aposta? Cara, Estados Unidos fica tudo igual e aqui os caras vão subir juros. Não sei se vai ser 1 ponto ou vai ser 0,75, mas vai ser isso aí, tá? Fechamos este ponto, vamos para o Infut. Um dia. Vamos dar uma olhada, deixa eu ver se vocês estão vendo tudo que eu tô vendo. Então, perfeito. Notem que o Megafone realmente está se tornando um suporte no negócio. Olha ali. Olha que fantástico. Temos um ponto interessante. O índice pode calar minha boca se ele não cruzar essa média e voltar para o alto com uma potência incansável e chegar na previsão do JP Morgan de 145 pontos, 145 mil pontos, a média anual do mini índice. Acho difícil, tá? Mas fato é que, ó, cara, se tornou um suporte por enquanto. Tá tendo pressão vendedora? Sim, mas se tornou um suporte. Então, cara, seguimos olhando pra compra até que esse cara consiga pelo menos testar a média de 200 e fazer algum teste nessa regiãozinha e no Megafone. E nessa aqui também, que é muito importante, né? Que é o tal do Order Block. Cara, eu não apostaria assim tão pesado numa compra, porque hoje eu vi que a compra sobe com mais uns 10 sacos de cimento de 50 quilos. Ontem era 5, hoje é 10. Então, tô apostando muito mais na venda, tá? Eu apostaria, na real, isso aqui, ó. E aí aqui sim, aqui talvez. Aqui talvez. Por enquanto, infelizmente eu vou na venda. 60 minutos no lance. 60 minutos eu fiz uns ajustezinhos aqui do pêndulo e vi o que ele tava fazendo. Aquele movimento de alta que ele tinha feito aqui, ó. Eu já tirei ele daqui e repliquei ele pra esse ponto mais baixo aqui. Então eu não aposto que ele continue subindo, infelizmente. No máximo ele poderia testar esse topo, mas eu não sei nem se ele chega aqui, cara. Só por causa daquele médio move ali. Tá muito lenta a subida e a queda tá violenta, ela vem muito rápido. Sobe com 10 sacos de cimento, 50 quilos e cai num tobogã, assim, eterno. Então, sei lá. É bem verdade. Se a gente olhar esse movimento assim, ó, a gente vai ver um two-legged pullback, né? Aquela história que o JJ fala sobre... Aqui, ó, resistência, suporte. Aquela história que o JJ fala sobre parecer efetivamente que é uma reversão, mas na verdade não é. Tem aquele gap ainda aqui, que pra mim, cara, esse gap aqui é questão de honra dos caras pegar. Questão de honra. Por isso que eu acredito na venda. Eu acredito que ele vai primeiro... Talvez aqui, ó, cara, aqui ele pode fazer um breakout pullback e capotar. E aí fechar isso aqui, ó, sabe? E daqui ele pode vir sim, de novo pra alta, lindamente. Mas eu não acredito que ele poderia fazer um movimento tão forte de alta, sabe? Não acredito, cara, não acredito. Na boa. Não acredito nesse cara aqui, ó. Isso aqui eu acredito. Dá pra vir na compra? Dá. Hoje eu tentei vir na compra. Tentei vir nesse movimento aqui. Ele tá lindo aqui, né? Ele tá muito lindo aqui, né? Tá fantasticamente lindo. Não foi isso aqui, cara. Não foi isso aqui. Eu sei que ele tá bullish. Eu sei que ele segue bullish. Eu sei que ele tá violentamente voltado pro alto. Esse movimento aqui, eu peguei ele e, cara, eu não me senti seguro nesse movimento. Eu não me senti seguro. Ele voltou muito rápido. Isso aqui, que tá lembrando pullback aqui, ó, cara, não se engane, cara. Não se engane. Esses caras aqui estão mandando nessa história. Apesar de ter sido um two-legged pullback, só 2 pernas de pullback pode voltar pra alta. Tudo bem? Se ele vier com muita força, nos ticks a gente consegue ver direitinho quando esse movimento no intraday tá no sentido dos 60 minutos. Direitinho. Hoje não tava. Hoje era venda. E mesmo a venda, qualquer dos dois sentidos de hoje, cara, ele fechava a volatilidade e voltava tudo na tua entrada muito rápido. Muito rápido. É um mercado que está se ajustando para definir para algum lado, né? Ele pode seguir para queda, pode fazer um two-try failure nessa região aqui e tocar ele reto para cima sem nunca mais olhar para trás. Também pode acontecer. Eu acho improvável. Pela forma como o mercado está se portando, eu acho improvável. É mais provável que ele capote. Até porque o Trump, talvez, ele já tá dando reno kibe nas tarifas e ele vai abortar tudo isso, cara. E aí vai desfazer toda essa história aqui, toda. Ele vai voltar a cair e o dólar vai voltar a subir, infelizmente. Não é o que eu queria, mas é a realidade. 12 minutos. Dá uma olhada nos 12 minutos. Aqui. Vou deixar aqui, cara. Eu acho que aqui a gente consegue enxergar tudo que a gente quer enxergar. Aqui. Tá. Deixa eu ver. Tá. Boa. Vamos lá. 12 minutos, tá? Eu dei uma afastada pra gente ver a big picture aqui, ó. Cara, isso aqui me remete, realmente,
esse range é um range principal. Eu tô em dúvida se isso aqui é um range, mas eu acho que é. Então vamos tentar seguir aqui nesse megafone. Notem que esse megafone se conecta com vários pontos, né? E ele tá realmente sentindo nessa região. Pra mim, isso aqui é um novo range. Eu dei uma ajustada nele. Isso aqui é um novo range. Isso aqui é um range de provável breakout pullback. Sim, enxergo isso. Enxergo aqui uma região de breakout pullback. Enxergo sim. Isso aqui, novo range. Tá? E é isso. Tô enxergando isso aqui. Tô vendo essa big picture aqui. Tá? E não mudo minha cabeça. O que eu vejo disso aqui agora é duas pernas de baixa bem definidas, né? Que a gente viu lá nos outros tempos. Ele anda, ele fecha esse two-legged pullback e chega numa região legal de suporte, né? O que eu achava que era meio falhado, aparentemente não é falhado não. Ele tá segurando nessa região forte, pesado. Então aqui a gente tem uma região de suporte forte. E aí vamos ver o que vai acontecer. A ideia... Eu tenho duas visões aqui de 8 a 80. Isso aqui pode se tornar um breakout pullback nessa região aqui, que a gente já viu, tá? Então, a gente poderia tentar, já que ele tá segurando aqui no megafone, a gente poderia tentar um ataque pra cá, para completar o measured move, ajustado final daquela quinta perna, né? Que era dessa regiãozinha aqui, né? E aí a gente teria um alvo final lá no alto para vir na compra no sentido do mercado dos 60 minutos. Mas, como sempre existe um problema, e se não tem o problema é porque a gente não está enxergando direito, o problema está sendo a forma como esse mercado está subindo. Ele está subindo, como eu já disse, com 10 sacos de cimento amarrados na cintura, com correntes gigantes. Está sendo muito difícil ele fazer um movimento de alta. Ele faz e toma uma porrada. O mercado limpa, tenta subir de novo. Limpa para baixo, tenta subir, perde. Então assim, cara, eu não vejo compra aqui. Inclusive, seguindo nessa linha, eu enxergaria que eu já até marquei lá, ó, o média do move. Então, eu imagino essas duas pernas de pullback e, cara, pela potência desse movimento, eu já estou enxergando uma terceira perna proporcional. Pegar essa perna aqui, ó, e jogar ela aqui. E aí, ele testa a média de 200 dos 60 minutos e testa o quê? O gap. Que eu acho um ponto interessantíssimo para observar. Esse gap é do dia 23 de abril. Ele vai querer buscar esse cara. Então eu não sei se ele vai ter força para isso. Não sei se ele vai ter força para chegar na região de breakout pullback. Não sei se ele vai ter força para chegar e completar aquele measured move final lá em cima. Eu acho que não. Aqui, o que eu enxergo atualmente seria um enrosco nesse megafone. Talvez retestar esse topo aqui para vir para venda, cara. E lá para baixo. Talvez ele nem consiga testar esse cara. Talvez ele já esteja no two-legged pullback para chegar nesse range, como ele fez lá em cima, no meio dele mesmo, e capotar. Eu não duvido. Eu não duvido. A venda tá vindo muito mais fácil. Apesar de a gente olhar isso aqui e dizer, não, mas é um monte de sombra superior e inferior para tudo que é lado, a venda vem mais fácil, cara. A venda vem mais fácil. A compra tá sendo muito difícil. Tá? Vamos lá para nossas projeções nos 5.000 ticks. Dá uma olhada aqui. Ó, isso aqui é o que o cara fez hoje o dia inteiro. O dia inteiro. Abriu aqui. Fez um movimento bom, cara. Parecia que ele ia vir muito bonito. Ele tava dentro de um canal lindo. E assim, quando o mercado tá meio torto, cara, eu não espero mais uma entrada de first test, best test. Eu não espero mais uma entrada nessa região. Eu já observo uma venda. Até porque eu já tava me dando indícios de que efetivamente era um range, né? Eu descobri que era um range. Por aí, cara, é por aí. Eu descobri que era um range mais um pouquinho pra cá, ó. Aqui eu tive a confirmação que era um range. Aqui eu garanti que era um range. Um pouquinho antes. Aqui eu garanti que era um range. Eu falei, tá, isso aqui é um range, já vou mapear ele. Eu mapeei e até postei no shorts. Então ele vinha lindo. E depois ele vira pra venda. E aí a mesma coisa, né? Ele vira pra venda. E aí o first test, best test acontece, por estar acima do range. Daqui o certo mesmo do first test, best test era vir pra cá. Aí ele faz os pullbackzinhos, vai perdendo. Faz outro pullbackzinho, vai perdendo. Vai seguindo nesse canal. Aí perfeito, mas não foi o que ele fez. Ele foi sempre voltando no ponto de entrada. Então, cara, andava, dava o sinal, voltava, fazia o movimento, voltava no teu ponto de entrada. Te tirava, te limpava. Fazia o movimento, te limpava de novo. Difícil, cara. Difícil. E a compra não dava sinal nenhum. Ela vinha em V. Sempre em V. E sempre fazendo longos pullbacks. Inclusive aqui, né? Que estava extremamente definido e, cara, ele fazia longos pullbacks, cara. Eu já deixei aqui prontinho pra mostrar pra vocês esse movimento de baixa que gerou o quê? O bear range. Deixa eu só descer um pouquinho pra ficar mais elegante. Olha lá. Que aqui tá legal. Então, qual é a história do bear range? O mercado faz um movimento de baixa e ele entra no range. E aí aqui tá um ponto chato. Ele vai pra baixo antes de ir pra cima. O legal é ele ir pra cima primeiro. Pra gente ter um parâmetro.
e replicar ele pra baixo. Mas ele não faz. E tá tudo bem. O mercado manda a bola curva direto. Entra no range, a tendência seria um bear range a estourar ele pra baixo, né? E observando essa visão, quando ele faz esse movimento aqui, é um movimento legal pra o quê? Um breakout pullback. Só que ele vai mais alto, ele tá quase no meio do range. Começa a ficar meio perigoso. Se ele fizesse aqui, a gente poderia apostar numa venda amanhã na abertura se ele capotar. Mas, escapou do canal. Um canal legal, bonito. Escapou dele. Começou a fazer um canal de alta. Então, vamos deixar ele trabalhar. Vamos procurar por uma entrada de venda aqui. Aqui. Ideal mesmo aqui. Aqui. Áreas onde tem priors. Entendeu? E aí a gente vai tentar vir lá de cima. Dá pra vir aqui de baixo? Dá. Mas assim, a forma como tá acontecendo a compra, cara, tá sendo muito amarrada. Muito amarrada. Eu não tô gostando da forma como ela tá acontecendo. Então, a partir de agora, eu vou começar a observar muito bem as vendas, cara. Muito bem as vendas. Eu tô interessado nas vendas. Não tô mais interessado nas compras. A não ser que venha com muita potência. Mas aí é aquilo que eu disse. Nos 5 mil ticks tu consegue ver quando o mercado no intraday tá realmente no sentido de 60 minutos. Ele não volta na média de 21, ele faz movimentos muito rápidos, muito direcionais, sem fazer muitas sombras superiores, entendeu? Longos pullbacks não me interessam. Então aqui, cara, eu não iria na compra. Esperaria a venda mais em cima. Esperaria a venda no breakout pullback dessa região aqui. Nessa aqui. Bem aqui. Esse cara aqui é o magnético. Então, vou ficar de olho nele. Vou prestar muita atenção nele. Para o mercado ser atraído. E vou tentar operar as pontas. Aqui. Teria que vir numa trap. Aqui. Teria que vir numa trap. Aqui não. Aqui eu aceito um two try failure. 2 falhas de compra. E aqui também não. 2 falhas de compra me interessam nesse ponto para vir retestar esse fundo. E é isso. Rotação? Se a gente pensar dessa maneira, a gente pode enxergar a rotação desse pêndulo, já que é um range, se for um range mesmo. A gente vai replicar esse cara pra cá. E olha onde ele vai. Ele vai aqui, ó. Bem próximo. Uma região excelente. Eu viraria vendedor. Se ele continuar subindo, no intraday estiver muito veloz e vindo com muita vontade, tudo certo. Vamos com ele. Vamos com ele pra ver se ele cruza esse negócio. Se ele falhar aqui, a gente vem na venda. É isso. Esse cara aqui passa a ser uma região que vai gerar um breakout pullback. E esse cara aqui é o magnético. Se ele vier na venda, aqui de cima, se ele vier na venda, eu vou ficar ligado demais nessas regiões aqui, ó. Essas regiões aqui me interessam. Fechamento de gap. Two-legged pullback proporcional daquele tombo do outro dia. Média de 200 dos 60 minutos. Vou ficar muito atento nessas regiões aqui, pra aqui cair fora. Se ele for pra alta, não parar mais e quiser cruzar esse range de breakout pullback e quebrar minha cara e fazer o breakout pullback em cima do range novo, ou seja, para ele fazer isso, ele vai ter que ir mais alto que esse cara aqui. Então ele vai ter que ir lá em cima, voltar e aí estourar. Aí eu vou observar essa regiãozinha aqui. Aí eu vou observar o pêndulo proporcional desse range. Esse pêndulo aqui, ó. Esse pêndulo aqui eu vou observar também para jogar ele lá para cima. E aí eu vou ter esse nível aqui, measured move, e vou ter a rotação desse pêndulo, que vai fazer o quê? Romper um topo duplo. E vir com tudo para compra. Basicamente isso, tá? Se vocês gostaram desse conteúdo, me deem o like. Por favor, eu agradeço o like, o canal agradece. Se vocês acharam demais, me sigam. Se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo aí pra chegar longe. O conteúdo é bom, cara. Funciona. Aplica. Tu vai ver. Seguir as regras direitinho, ele funciona sempre. Sempre. Não digo sempre, mas 80% das vezes, tá bom? Uma boa noite. Até amanhã. E amanhã à noite a gente se vê pra ver o que aconteceu. Qual foi a mágica dos juros daqui e de lá. E o que impactou nesse mercado fantástico. Valeu. Tchau, tchau.